Orando a Deus, grande Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, eu te agradeço pela tua serva, pelo Otávio. Mas está aí a tua palavra, meu Pai, que vem discernir no corpo, alma e medula, Senhor. Meu Pai, traz a tua palavra na boca da tua serva e na mente, meu Pai, para semear na tua casa de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu sinto a graça de Deus neste lugar, igreja. Não sei se vocês podem contemplar, mensurar, mas eu consigo sentir a graça de Deus neste lugar. E antes de Deus estar trazendo a palavra, eu sei que a hora ela não espera ninguém. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui, pela essa tribuna também abençoada. Mas enquanto eu estava aqui, quem já conhece a missionária Rosana sabe que a missionária Rosana não tem reserva, né? O que Deus manda falar, eu falo, e o que Deus manda eu fazer, eu faço. Ainda que eu possa incomodar o homem, mas a Deus eu não posso. Aleluia! E quando o pastor Jefferson perguntou a ele, pastor, qual é a palavra, qual é o tema? Tem um tema, ele disse assim, ele mandou o tema para mim, mas disse a frase, deixa Deus te usar. Se ele falou, tem que obedecer, né? Amém. Mas enquanto no decorrer, né, de todo esse evento para Deus, a gente sabe que é para Deus, porque Deus está se manifestando poderosamente neste lugar. Eu acho que até quem fosse surdo ou cego ia sentir a presença de Deus neste lugar. Só vai sair daqui vazio, meus pastores, meu bispo, quem quiser. Porque até o amém vai sair carregado de Deus nesse lugar. Enquanto eu estava orando ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pedindo graça, porque a gente que está aqui, eu ouvi muito se falar a respeito disso, e nós que pregamos a palavra de Deus pela misericórdia dele, única e exclusivamente, a gente sabe o quanto nós somos bombardeados pelas trevas, e a gente aqui, todos que estão aqui, sabem o que é que a gente passa, e principalmente quem está aí sentado, muitos de vocês são usados da mesma forma que nós, não precisando do microfone para ser usado por Deus, e sabe que é difícil, mas a gente sabe também que estamos fazendo a boa obra de Deus. Então a gente sabe que o nosso galardão vem do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu subi no altar, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de ficar no altar, não é porque tem algum problema não, porque eu estou em pecado, não é porque eu gosto de ficar no meio das ovelhas. Né? Você pode ficar sentindo o cheiro da ovelha, tá? Perto das ovelhas. Mas Deus me trouxe recado para 3 pessoas aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você logo direta. Enquanto a irmãzinha estava aqui trazendo a oportunidade dela, depois a missionária Tati veio aqui e falou exatamente a mesma coisa que Deus falou comigo. Porque Deus é assim. Então, quando a missionária Tati falou que você ainda está, ou você falou que estava ainda assim, indeciso assim, com medo de receber a unção de missionária, mas para fazer a obra de Deus, a gente não precisa de unção do homem, a gente precisa do reconhecimento do céu. E quando o céu reconhece isso, não importa. Não importa se o homem vai atrasar ou vai adiantar. No tempo de Deus aconteceu, acabou. Porque o que tem que estar selado é lá no céu. E a mesma coisa que Deus falou comigo, falou com ela. E quando ela falou, então eu já não preciso entregar. Mas eu vou lhe dizer mais uma coisa. Quando você falou que a obra que Deus tem com você é realmente indo nos lugares onde muitos não querem ir. E o Senhor trouxe na minha visão, porque Ele me fez contemplar que você não está sozinha. O Senhor me fez contemplar do seu lado um ser que eu ainda olhei e fiz assim, Deus, isso aí é bom? E Ele disse, como é que é ruim? E a gente pergunta, Senhor, Ele fez, como é que é ruim? Aonde ela estiver, Ele estará. Então, minha irmã, continue no seu trabalho, continue na sua missão. Ainda você falando assim, não, mas eu sou obreira, não, mas você está completa. Você já está do jeito que Deus preparou você. Continue fazendo a obra que Ele te designou para fazer. A obra que Ele te designou é exatamente essa. É ir onde ninguém quer ir, fazer o que ninguém quer fazer. Porque essa obra foi entregue na sua mão, ainda que você fique dentro da igreja, na sua obra lá fora. O que Deus quer com você, você sabe, é particular, é único, é exclusivo seu. E quando Ele me mostrou esse ser,
que é aparentemente humano. Quem já viu um anjo sabe que um anjo não tem aparência de homem, só quando Deus quer mostrar a gente com aparência de homem. Mas ele me mostrava um anjo do seu lado, meu, do seu lado. Então, onde você estiver, não tem. Ainda que tudo esteja dizendo, não saia de casa, não vá. Mas se Deus disser, tem uma vida que precisa de você, você vai. Vá, porque o Senhor enviou e designou um anjo exclusivo para estar com você, fazendo a obra dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é santo e maravilhoso. Minha pastora, é prazer conhecer a senhora. E eu gostaria que o bicho ficasse de pé só para fazer uma alusão do que Deus me mostrou para a senhora. E assim como Deus ele é tão lindo, ele usou o pastor Jefferson na oração para falar algo que Deus tinha falado no meu coração. E Deus se deu a mão dela, a mão aqui, e a senhora segura a mão dela aqui, e suspira na mão dela assim. Deus me mostrava o seguinte, que ele colocaria Arão e Ur. Eita glória! Para que a senhora não desfaleça, porque ele é Deus na sua vida. Aleluia! Ele vai colocar Arão e Ur no seu caminho. Eita glória! Porque ele Aleluia! sabe que grande está sendo. Mas ele é Deus. Louvado seja Por teu isso que nome! quando eu sentei ali, que eu olhei para a senhora, Deus me mostrava essa cena. Por isso que eu digo assim, Senhor, se o bispo for embora, ele mostrava a vocês dois segurando. Para mostrar que ele é Deus em sua vida. Ele vai levantar Arão e Ur. Se ele falou, ele é Deus de confirmação. Amém, pastora? E outra coisa que Deus falou para a igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tinha uma jovem aqui louvando e até a missionária falou assim, ouça que voz linda. Só que eu fui aguçar o ouvido, só que o Espírito já tinha aguçado antes de você falar. Ela nem tinha começado a cantar. Mas eu não vi o rosto dela, então não sei quem foi da Jamila, eu sei quem não foi, que Jamila estava aqui no meio, não tem como eu confundir quem é o bebê. Mas foi eu que estava aqui, quando essa jovem começou a cantar o Espírito Santo, igreja, a graça já estava neste lugar. Mas a graça aumentou de tal maneira que eu não conseguia ouvir outras vozes que não fosse a voz desta menina louvando. Em espírito, meu pastor falou 3 vezes. Eu desobedeci as 3 vezes. Sabe quem foi o Espírito Santo falou? Menino som. Ele disse a mim 3 vezes. Porque ele queria ouvir a igreja louvando a capela. Sabe que a capela, igreja, assim som. E queria ouvir a voz da adoração de vocês. Por isso que eu dizia, a igreja, porque ela estava louvando aqui, ela chamou o céu para cá. E a igreja louvando, e eu senti a graça de Deus neste lugar. Aí eu digo assim, não, eu não senti nada, mas eu senti. Porque quando ela louvava, eu ainda fazia assim, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo falar. Ele dizendo que você não entender. Só assim, tá. Enquanto ela louvava, eu sentia o céu descendo, a adoração estava subindo. Vocês estão mencionando que não é o ser humano, mas é Deus dando graça. E quando ela falava, eu dizia assim, Deus, eu não posso mandar a menina de lugar não, que a igreja não é minha. E ele dizia, ele disse, me desligue. Eu ainda olhava e enxergava o botão de desligar. Mas eu temi. Mas eu disse, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Cadê você, jovem? Vem cá, ouve aqui, só um pedacinho. Aleluia. E também Deus fala para mim, para você, que mesmo que não tenha o recurso do áudio, mesmo que não tenha o recurso do microfone, Ele quer a sua adoração. Você pode estar sozinho em casa, você pode estar aqui na igreja, mas o que quando você fizer, faça mergulhado. Faça por inteiro. Se dedique por inteiro, por completo. Porque o que você está fazendo não é para ninguém que está perto de você, mas sim para o Senhor. Pastor, eu interrompi o Senhor. Cadê o Senhor? Fugiu? O Senhor falou que o Senhor ia... Complete aí o que o Senhor ia falar. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então continue cantando, viu? Eu gostaria que a igreja desse uma salva de palmas ao Senhor, que Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja, eu vou tentar ser o mais breve possível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que o Senhor, Ele massificou na minha mente. E se Ele massificou é porque precisamos ouvir. Está lá no Salmo 119. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim como todo aquele que vai pregar, na maioria das vezes pede confirmação ao Senhor. E o Senhor confirmou diversas vezes. Confirmou com o evangelista que estava aqui. Confirmou com o louvor. Confirmou com o Jamile. Confirmou com a pastora que estava pregando. Eu digo assim, o Senhor maravilhoso. Aleluia. Salmo 119, versículo 105. Enquanto vocês vão achando aí, eu quero louvar pela glorificar a vida do presbítero, né? Apóstolo. Chama ele de apóstolo, viu, gente? Já. Mas louva a Deus por sua vida. Eu crio e creio e recebo em nome de Jesus a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja chorou. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, a minha Bíblia, a tradução dela é Almeida, revisada e corrigida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Podes assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Igreja, quando o Espírito Santo começou a bradar no meu coração essa palavra, eu dizia, Senhor, mas essa palavra não tem nada a ver com o tema da tarde com Cristo. E o Senhor, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Eu digo, Senhor, o Senhor está falando isso comigo? É lâmpada para os meus pés a sua palavra. Pai, é isso que o Senhor quer falar comigo o tempo inteiro. E vocês acreditam, tribuna e igreja, que até hoje, até agora, o Espírito continua falando a mesma frase, o mesmo versículo. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Eu disse, Senhor, é uma tarde com Cristo, eu vou estar falando para diversos tipos de pessoas ali. E o Senhor falava poderosamente ao meu coração, igreja. Algo que a pastora, quando a pastora começou a pregar, eu disse, Senhor, o Senhor está no negócio, porque a pastora falou a respeito da palavra. E é isso que Deus está falando para mim e para você, igreja. Eu ainda conversando com o meu pastor Tiago, né, que às vezes ele diz assim, pastor, essa palavra é difícil de ministrar, o Senhor já tem esse chamado para a palavra, me ajude, porque eu não estou entendendo. E o Espírito Santo falava algo, o pastor Tiago me ajudava também. Eu disse, Senhor, eu estou entendendo, porque essa palavra, ela é fácil de falar, porque está dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Mas no dia de hoje não tem como a gente trazer, sabe, acender a luz clareou tudo. Mas naquela época, por que quando o salmista falou que lâmpada para os meus pés é a sua palavra? Porque naquela época, quando tudo se escurecia, não tinha luz de postes. Não tinha a luz que a gente tem, que a gente vê hoje. Antes era o que? Lamparina, todo dia que a gente chama de candeeiro, né? Que ainda tem interior, que ainda usa isso. Então, naquela época, para ele dar um passo, ele tinha que ter algo que iluminasse. E não é aquelas tochas, porque a gente vê em filme tocha, né, que ilumina tudo, mas no breu total até a tocha não é muito clara. E Deus está falando para nós que assim como Ele falou aqui, o salmista disse que lâmpada para os pés dele era a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo que muitas vezes, muitos de nós que vimos para a igreja até todos os dias, não tem intimidade. A pastora Sandra falou a respeito disso. Quando a pastora Sandra falou, eu disse, Deus é verdadeiramente o Senhor por mim nesse lugar hoje. Porque quantos caminham com o Senhor sem conhecer o Senhor? Quantos vêm para a igreja até esquece a Bíblia? Quando esquece, na maioria das vezes, é sinônimo que não tem intimidade com ela. Aí às vezes a gente baixa no celular com o intuito de dizer que vai ler a Bíblia no smartphone, no iPhone, mas é mentira. Na maioria das vezes a gente não abre a Bíblia no celular para ler. E eu falo isso porque eu tenho um adolescente em casa e sei que não abre. E quando o Senhor está falando lâmpada para os meus pés, para mim, para você, para dizer a mim, a você, quando esse salmista disse isso, é que a cada passo que ele precisasse dar, ele precisava do Senhor para conduzir. Sabe quando o Espírito Santo disse assim, mande todo mundo fechar o olho, mas todo mundo só deve ter feito isso algum dia. E tem que sair daqui a esmo, lá para Vasco da Gama, com a certeza de que você não vai se bater em lugar nenhum, simplesmente com o olho fechado.
Porque com o olho fechado você está na escuridão, você está no breu. Mas experimente fazer a mesma coisa com alguém do seu lado te dizendo, vá para a direita, vá para a esquerda, siga em frente, olha o buraco, desvie venha para cá, recue, olha o carro. É diferente. Vocês estão entendendo o que a palavra está querendo dizer? Você sair daqui para qualquer lugar que seja, do quarto para a sala, da sala para a cozinha, com os olhos fechados, ou simplesmente com o olho aberto dentro de casa no escuro, sozinho. É diferente você estar com alguém dizendo a você, olha, por aí não, venha para cá, vá para lá, siga em frente. E o salmista dizia isso, que o Senhor era essa voz, era essa lâmpada. E ele não dizia apenas só a lâmpada para os pés, porque naquela época a lamparina na época, ela só iluminava o primeiro passo, aí tinha que botar mais à frente e botar o segundo, depois mais para frente e botar o terceiro. Então, ele estava querendo dizer que a palavra, igreja, o que nós temos hoje não é nem o que eles tinham antes, mas eles verdadeiramente percorriam as escrituras. E hoje a gente tem esse manual completo para nos guiar em tudo na nossa vida. Porque o que você precisar, a palavra te responde. O que você precisar, a palavra te responde. E luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu disse que essa palavra era difícil, eu precisei estudar. Eu estudei quando o pastor Jefferson falou aqui das palavras difíceis de ainda bem que não é comigo, que eu não falo palavra difícil, eu falo logo tudo. Eu falo logo assim, rasgado, fazer que nem Camila. Mas é difícil você ir no contexto da palavra, porque você tem que mergulhar nessa palavra. Você tem que mergulhar porque o Senhor, apesar de ser um versículo pequeno, ele vai falar muita coisa. E quando ele fala muita coisa, de certa forma, a gente vai ter que ir por umas partes mais difíceis. Falar algumas coisas. Porque quando a palavra ela vai falar, o Senhor diz assim, Rosana, você está entendendo que as pessoas, eu falo as pessoas porque eu também faço parte desse balaio, precisam ter a palavra de Deus constante. E o pastor Tiago, quando o pastor Tiago me deu aquela dica, ele disse assim, o Espírito Santo disse, é por aí mesmo. Quando Josué fica desesperado, eu digo desesperado porque ele ficou sem chão quando Moisés morreu. E aí o Senhor vai lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu fiz minha pesca, mas alguém disse a mim assim, para que você trouxe isso? Que é bem assim, né, missionária? Para que você trouxe isso? Porque eu faço as minhas anotações. Mas mesmo fazendo as minhas anotações, o Senhor faz conforme a vontade dele. O livro de Josué, capítulo 1, não precisa vocês virem não, que eu vou ser bem rápida. Eu quero ser breve nessa palavra. No capítulo 1, no verso 8, diz o seguinte, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aleluia. Observe, o salmista fala que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. Aí o Senhor vai falar para Josué, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele não deveria ser apartado do livro da lei. Gente, a Bíblia completa, o livro da lei naquela época era o Pentateuco, me corrija se eu estiver errado aqui. Então ele tinha que ter todos os estatutos, os juízos do Senhor, para que ele não desviasse. Por quê? Porque ele iria conduzir o povo de Deus. O Senhor, ele não está falando só para nós que estamos aqui, mas ele está falando para todos vocês. Por quê? Porque vai ter situações na vida de vocês que, se vocês não estiverem embasados na palavra, o mundo te traga. Em todos os sentidos. É um desejo pecaminoso. Porque o pecado, quando a gente fala em pecado, a gente só pensa naqueles pecadores. Mas não, gente, fofoca é pecado. Sabe? TikTok é pecado. Olha, jovem guarda aqui, a galera nova aqui. TikTok é pecado. Alguém vai dizer assim, meu Deus, mas eu posso assistir. Gente, tudo em excesso prejudica. Tudo em excesso prejudica. Ah, mas os jovens não vão assistir TikTok? Vão sim, gente. Eu não posso proibir você, você dizer que você não vive a vida inteira no pecado, mas não é isso que eu estou falando. Mas quando você tem um TikTok e não tem a palavra, aí é pior. Aí quando você tem a palavra e você tem o TikTok, você vai olhar e vai dizer assim, vou passar isso aqui, não vai me edificar não. Vocês estão entendendo? Porque a própria palavra ela vai me ajudar a se limpar. Então aquilo que nos atrai a nossa visão, a nossa audição, quando a gente tem a palavra, vai começar a despertar o desejo
despertar não. Vai fazer com que esse desejo que desperta sempre vai ficando cada vez mais fraco. Aleluia. Eu aprendi uma vez com o pastor que ele disse: o pecado é como eco. Quanto mais distante você estiver dele, menos o som vai reverberar. Quando você dá um grito, eu era criança, eu gritava nos lugares assim para sair. Eu não sei se vocês hoje em dia é muito difícil. Mas gritava, sair aquele eco, assim, o som da sua voz cada vez mais distante, distante. O pecado tem que ser assim na nossa vida. Mas como vencer o pecado sem estar na palavra? Como vencer as dificuldades sem você estar embasado na palavra? Deus fala para mim, para vocês, essa tarde, noite já, que não adianta a gente ter versículos decorados. Versículo decorado não vence Satanás. Você precisa estar alicerçado. Obrigado, Espírito Santo. Alicerçado na rocha. O Espírito Santo ontem falou comigo. Eu disse: Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor vai mudar a palavra depois que eu já anotei tudo. Aí eu entendi agora, que quando ele falou agora no meu coração, alicerçado no Senhor Jesus, alicerçado na rocha, o que ele lembrava para mim, pastor, as duas casas. A mesma coisa sou eu e você. A gente vai edificar nossa casa na palavra ou no que dizem a respeito da palavra? Aleluia. Porque a gente, hoje em dia a gente está muito fixado no que dizem na televisão, no YouTube, no celular. Sabe, esses pastores coach que a gente não sabe como é a vida dele, se ele tem igreja, se ele apacenta, tem um povo que ele apacenta, se ele é realmente um pastor digno. Mas a gente deixa ligado na nossa casa achando que vai se edificar, e o que edifica a nossa vida é a palavra. Aleluia. Não vai adiantar eu e você ficar o dia inteiro na televisão ligada no YouTube. Eu vou dizer a vocês porque a minha televisão fica ligada. Porque se é para se edificar com coisa que não presta, eu prefiro ficar assistindo, ouvindo uma pregação. Mas ainda assim Deus disse a mim: é só isso? É só isso? Porque eu sei a missão que Deus me deu, e eu ainda disse aqui diversas vezes, eu não sou fã de ministrar, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quem tem o dom da palavra é Ele. E muitas vezes quando Deus me dá uma palavra, é um negócio de uns alicates que aperta, mas louvado seja Deus que Ele ultimamente está me dando umas palavras que ainda dá para, sabe? Mas louvado seja Deus por isso. Então, igreja, obrigado, Jesus. Quando o Senhor fala, o Senhor está me trazendo de volta para a palavra. Entendi, Senhor. Porque às vezes eu vou para o lado de lá e já entendi. Ele quer falar poderosamente a respeito conosco, a respeito disso. Da palavra, da palavra, da palavra. E as casas, elas precisam ser edificadas verdadeiramente dentro da palavra de Deus. Igreja, eu sei que aqui na igreja do pastor Jefferson tem muitos jovens. E para o jovem hoje, as delícias do mundo é atraente. Não tem como dizer: não, eu estou bem, eu estou forte. Não, é mentira. É mentira, porque se eu que já tenho 40 anos, 41, 43, eu tenho 43 anos, você acha que eu não recebo os mesmos ataques que vocês? Você acha que não? Porque na maioria das vezes, gente, o ataque vem pelo que a gente vê. O pecado começa com o que a gente vê. Porque praticar o pecado é uma coisa, mas a própria palavra vai falar que o pecado já está aqui, ó. Se você praticou o pecado aqui, você já pecou na mente. Então muitas vezes a gente acha que o que a gente está vendo não, que nada vai passar, e ali começa uma sementinha. E quando ela cai numa terra fértil, chamada coração vazio, ela germina rapidamente. E para tirar você de dentro da igreja, daqui para ali. E eu falo jovem, mas eu falo jovem todos que estão sentados aqui. Que até se a vovozinha, a anciã estivesse aqui, ela também seria jovem. Aleluia. O Senhor fala claramente: tem pessoas que estão edificando a sua casa, a sua vida, pautando a sua vida no que dizem. E não é no que dizem, tem que ser no que Deus diz. Aleluia. No que Deus diz. Eu vejo aqui, louvado seja o nome do Senhor, a pastora Sandra, o pastor Jefferson e os demais líderes daqui da congregação, trazendo para vocês o alimento. Mas não fique só no alimento que é trazido para vocês. Estudem a palavra. Porque no seu caminho, você não vai ficar simplesmente no alimento que você come todo dia, toda noite aqui. Você tem que estar embasado na palavra. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não vai te atacar. Quem já teve, eu digo a você, os maiores aqui, eu falo maiores é porque são os mais antigos.
Já teve guerra espiritual de inimigo se materializar. Uma pastora, amiga minha. Quarta-feira eu ministrei na igreja dela. E hoje ela conversando comigo, ela disse, de madrugada eu estava ouvindo barulhos dentro de casa. Pastora. E aí eu mandei meu marido levantar para a gente guerrear. E quando ela disse, quando foi pro banheiro, quando ela volta, o cachorro dela, manso, sabe aquele cachorro manso? Estava desfigurado na frente dela. O que é isso, igreja? É algo tranquilo? Não. Mas para você que não está licenciado na palavra, vai sair correndo para deixar a casa sozinha com o cachorro. Tem certas batalhas que o inimigo ele vai se materializar. Mas se você não estiver embasado na palavra, sabe? Porque às vezes você pode pegar a palavra assim, o versículo e dizer assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Então, cachorro, em nome de Jesus, vai embora. O cachorro vai para cima de você. Não é assim que quando você está licenciado, você está tendo intimidade. Aleluia. E o que é importante é isso, é intimidade. Glória a Deus. Sabe? É essa intimidade que muitos que têm os jargões do Evangelho não vão ter. O que a pastora Sandra falou aqui foi claramente o Espírito Santo dizendo assim, exatamente isso. Muitos estão no caminho de Emaús, louvado seja o nome do Senhor Jesus, falando com o mestre, sem saber. Sem saber. Por quê? Porque não tem vontade. Não tem vontade. Não tem vontade de quê? De conhecer Ele mais profundamente. Igreja, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Na maioria das vezes, eu não sei os meus amigos aqui, mas quando eu estou no altar de Deus, eu sinto uma grande batalha espiritual. Quando eu começo a esquecer as coisas, meu pai, meu esposo, ele já sabe. Aí ele já começa a interceder de lá de baixo. Porque a gente trazer a palavra de Deus, a gente está suscetível a ter batalhas. A gente tem um Deus na nossa vida. Imagine se eu não estivesse procurando, não estou nem dizendo a vocês que eu estou, mas procurando me alicerçar na palavra. Igreja, o Senhor diz a Josué, medita nela de dia e de noite. E muitas vezes a gente acha que meditar na palavra a gente precisa 10 horas, 5 horas para meditar na palavra, não. Eu ouvi um exemplo da pastora que ministrou aqui. Ela falou, eu pego o ônibus e vou para Lapa, ou vou para o metrô, meditando na palavra. Quem estava aqui pegou, quem não pegou porque estava desatento. Pega o metrô para Lapa, meditando na palavra. Ou só ela que é pastora que tem que fazer isso? Não, igreja, toda a igreja. Não é só ela porque ela tem um povo para cuidar ou pessoas para interceder, não. São todos nós que queremos intimidade com o Senhor. E muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse momento do louvor mexe com a nossa alma, com o nosso emocional. Mas intimidade não é emoção. Aleluia. Intimidade não é emoção. Eu amo emoção. Amo. Tudo que tiver manto, pode me botar missionária Rosana. Vocês só não vão me ouvir falar em língua pregando, porque Deus nem deixa. Não, pastor, prega aqui toda vez. É muito difícil. Por quê? Porque quando a gente procura ter intimidade, a luz clareia e a gente entende que nem tudo que fazem o Senhor está de acordo. E a gente não tem que imitar ninguém, a gente tem que ser autêntico diante de Deus. E quando a gente busca essa autenticidade na palavra, amém? A missionária Rosana vai pular, vai rodar 10 mil vezes quando tiver alguém pregando, louvando, com discernimento, que o Espírito não tira a consciência de ninguém. Mas na hora da palavra é a palavra dita. É a palavra pregada. Ela não precisa de firula, nem de como o pastor falou aqui nesse instante. Não precisa de rebusco nenhum. Eu ainda brigo com o meu esposo, porque ele fala cheio de gíria, e eu ainda brigo com ele, mas tem momentos que é necessário falar em gíria para o jovem ouvir, para ter um entendimento melhor. Mas eu quero deixar para a igreja e não vou me demorar, porque eu disse que vocês já ouviram muita palavra, muito, e o que Deus trouxe ao meu coração, eu estou trazendo a vocês. E se eu falar demais, eu já vou estar querendo falar algo de mim, e eu não é isso que eu quero. Amém.
O Senhor foi bem claro quando Ele disse a Josué: não se aparte do livro dessa lei. Não se aparte, igreja, da palavra de Deus. O que vocês precisam é se alicerçar em Cristo. Sabe por quê? Porque o que o pastor falou aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu e você, eu vou trazer para mim, está buscando se alicerçar no Senhor, o desejo de evangelizar cresce. Quando a gente procura se alicerçar verdadeiramente na palavra do Senhor, o nosso líder pensa em casa, e o Espírito Santo fala com você na sua casa. E quando o pastor for pensar no evangelismo, você vai dizer assim: pastor, eu já vi ele evangelizando de lá do meu trabalho. Aleluia! Vocês estão entendendo isso? Sabe por quê? Porque o desejo de que as pessoas conheçam esse Jesus que vocês estão tendo intimidade cresce. Mas se a gente ficar só de vez em quando, hoje eu vou ler Josué porque eu achei interessante que a missionária falou, mas eu só vou ler o 1. Amanhã eu leio 2. Amanhã é domingo. Aí amanhã faz um som daquele. Acabou o culto. Acabou o santo dizimista. Eu já estou preparado porque eu já estou todo ungido. Aí vai pra praia. Aí quando chega a tarde, cansado, porque vai brincar, vai se divertir na água. Aí a Bíblia dá lá o 2. Aí você até lembra. O versículo 2 que eu leio, mas daqui a pouco eu vou ler, que eu vou responder aqui o pessoal que estava falando comigo. Gente, eu estou falando a realidade. Vocês acham que eu não vivo isso? Não é? Estou falando a realidade. É engraçado, mas é verdade. Aí acabei de falar com o povo, quando eu for olhar o relógio, meu Deus, já é 10 horas da manhã, passei 3 horas no zap. 3 horas eu não fico não, né? Mas respondo o pessoal. Quando você vai ler a Bíblia, meu Deus, tá difícil, viu? Vou ler aqui rapidinho, pagar de hoje. Leu, mas não examinou, não procurou. Não está errado em ler apenas o capítulo 1. Mas que você examine, ore, peça o Espírito Santo para te dar entendimento, peça o Espírito Santo para te ajudar a colocar em prática aquilo o que Josué 1 está te dizendo. Porque, gente, não é de repente, é gradativo. É quanto mais você, a luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, você dá um passo, o Senhor vai clareando. Você dá mais um passo, o Senhor vai clareando. Você dá mais um passo, o Senhor vai clareando. Aí vai chegar um tempo, eu digo a vocês por experiência própria. Eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou coisas. Não é porque eu sou perfeita, porque eu não sou, pelo contrário. Eu necessito todos os dias da misericórdia do Senhor. Oh meu Deus, senão o que seria de mim sem Deus? Eu não estaria nem aqui, porque eu sei que tem pessoas mais capacitadas do que eu para trazer isso aqui. Traria até melhor do que eu. Mas eu cheguei aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A batalha está forte. A batalha está ferrenha. Sabe por quê? Eu olhei para o pastor e esqueci o que eu ia falar. Isso significa batalha espiritual. Porque o inimigo não quer que vocês recebam o alimento que Deus quer trazer para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a igreja ela tem um grupo de intercessão, o grupo de intercessão já fica na sentinela sem precisar ninguém pedir. E aí começa a guerrear pelo pregador. Aleluia. Mas quando não tem uma cortina de intercessão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esses brancos, já umas 3 vezes aqui eu senti. Umas 3 vezes eu senti, deu branco. Eu voltei para a palavra, hein? Deu branco. Mas Deus é Deus e a palavra vai ser cumprida. Sabe por que isso? A palavra está chegando no lugar que tem que chegar. Eu fico feliz por isso. Porque se tivesse tudo tranquilo, não. Eu estou falando do meu coração, mas quando é do coração de Deus, o inimigo fica bravo porque está chegando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu não me engano, foi a oração, não foi do pastor, foi do presbítero. A palavra do Senhor é espada. Ela corta. E é isso que a gente tem que fazer. Essa espada tem que cortar a nossa vida, lançar fora o que não presta. E se a gente não se permitir, através da leitura da palavra, eu vou ser massificante em falar isso. Porque o Espírito falou em meu coração. A palavra do Senhor tem que ser lâmpada para os nossos pés constantemente. Não é só no momento de luta, não é só no momento de guerra, não é só porque está tendo levante no meu trabalho, na minha escola, nos meus colegas, no meu namoro, não. É todos os dias, constantemente.
O Senhor está gritando, falando: igreja precisa ter base. O que é base? É ser teólogo? Não, igreja. É intimidade com Deus. Aleluia. É quando você confia no Senhor para Ele ser luz para o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Você está dizendo assim: Deus, eu deposito no Senhor. Mas não é depositar só de palavra, é depositar em ações. Aleluia. Sabe quando você tem um miaeiro, principalmente quando é criança, vai botando as moedas ali, 10 centavos, 50 centavos, os adultos já botam a cédula. Você está fazendo o quê? Um depósito. Num determinado tempo você vai quebrar, você vai abrir aquele cofre e vai tirar aquele dinheiro para fazer algo. Sua vida com Cristo tem que ser isso. Um depósito. Mas não é que você vai quebrar, vai abrir e vai tirar. O que você está depositando é para você colher, seu galardão lá em cima. Mas não vai adiantar, ainda que, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor vai falar a respeito dessas duas casas. Uma que foi edificada na rocha, outra que foi edificada na areia. A maioria conhece, quem não conhece, é bom estudar essa palavra. A que foi edificada na areia foi do mesmo material. As mesmas estruturas que fez a casa na rocha foi as mesmas estruturas da casa na areia. Qual é a diferença entre elas? O solo. Aleluia. O solo está representando eu e você. Sim, Deus. Onde é que nós estamos colocando verdadeiramente a nossa confiança? É em ter intimidade com Deus ou continuar na vida que a gente... A pastora, quando ela pregou aqui, eu disse: Senhor, o Senhor está usando poderosamente a tua serva. Mas nem precisa a missionária Rosana falar, descer algum cajado aqui, porque a pastora está sendo usada poderosamente com o Senhor. Poderosamente sendo boca do Senhor aqui neste lugar. E quando a pastora fala bem do Senhor, é verdadeiramente isso que nós precisamos ouvir. Quando eu falo nós, porque eu também. Eu vou falar todo o tempo que eu preciso. Tudo que foi falado neste lugar, eu preciso. Porque eu não posso chegar aqui e mostrar: eu sou, não sou, pastor Jefferson falou a mesma coisa. Pelo contrário, porque quando Deus falou para mim, a questão desse era só para mim. Porque se fosse só para mim, eu ia me consertar. Mas como é para a gente, nós temos, nós, todos juntos, buscar todo o tempo, constantemente, um tempo com o Senhor. Um tempo de qualidade com Deus. Para quê? Para que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Josué 8 diz o seguinte: tu és santo Deus. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Aleluia. Você está vendo a importância de você meditar na palavra? Não é só meditar, não é só conhecer, não é só pregar, é colocar em prática. Aleluia. Glória a Deus. E eu não vou me demorar e vou encerrar minha oportunidade. Colocar em prática. Amém, Deus. A palavra do Senhor fala que é pelos frutos que se conhecem as árvores. Amém, Deus. Aí eu vou dizer a você, eu vou fazer uma pergunta, porque eu estou fazendo para mim também. Não precisa me responder. Qual é o seu fruto? Aleluia. Qual é o seu fruto? Eu estou falando no sentido da palavra. A palavra que o Senhor trouxe para o meu e para o seu coração. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Qual o fruto desse versículo que eu e você está dando ao Senhor? Aleluia. Porque quando a gente tem confiança de dizer que na escuridão Ele me guia, na escuridão eu posso confiar nele porque Ele está sendo luz para a minha vida, eu estou dizendo a Deus: Deus, eu confio na sua palavra, então eu preciso viver e dar frutos. Quando o pastor Jefferson ele falou aqui a respeito do evangelismo, não é só essa igreja que passa por isso, mas todas as igrejas. Mas quando há verdadeiramente um compromisso, não é, pastor? Porque as almas que você vai ganhar não é nem para ele. Eita, Deus. Ele vai cuidar e prestar contas depois. Mas não são nenhuma deles, é você. Aleluia. Quando ele falou aqui a respeito da igreja do bispo, da igreja dele, da igreja dessa igreja, ele falou a respeito de não ter placa. E isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. Quando você evangelizar, não evangelize com o intuito de trazer para a sua igreja. Porque quando você evangeliza lá em Itapuã, não precisa nem mandar para a igreja do pastor Diário, Deus manda 3 daqui de perto para você. Quando você evangeliza no monte, Deus manda 2 para cá. Quando você evangeliza no Campo Grande, Deus manda para cá. Então você está ganhando para o reino. Não é para a sua igreja, porque Deus envia as ovelhas para cá.
Enquanto você está fazendo pelo reino, Deus está fazendo pela sua congregação. Então Ele só quer que você cumpra o mandamento. O meu pastor falou aqui. Cumpra a ordenança. O Senhor mandou ir pregar o Evangelho. Mandou ir pregar. Anunciar, não foi nem pregar. Anunciar o Evangelho. E muitos não querem porque... não, porque se eu falar, meus colegas vão me chamar de crente. As aulas já vai começar aí. Eu quero ver quantos vocês vão ganhar. Estou falando para os menores. Quantos vocês vão ganhar para Jesus? Quantos frutos vocês vão trazer? E dar o testemunho, que é o mais importante. Porque a igreja não está com vocês na sala de aula, mas Deus está. E Deus está vendo. A mesma coisa que eu estou falando para vocês é o que eu prego para meu filho todos os dias. Eu ainda digo a ele, você sabe que o Espírito mostra a mamãe muita coisa. Então não adianta nem você esconder lá, porque Deus me mostra a sala, e de onde você senta. Mas não é para meter medo, não. É para dizer a ele que os frutos que ele está deixando lá, Deus está vendo. Os frutos que ele coloca lá, Deus está vendo. Ainda que ele não coloque na minha frente nem nada, o Pai está colocando na frente de Deus. Aí eu digo o quê? Meu filho, mamãe ora como? Já falei aqui na igreja várias vezes quando ele estava aqui. Mamãe ora como para você? Que se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, que é para Deus me pegar. Aí as pessoas se escandalizam, mas não é para pegar, para matar, não, igreja. É porque eu quero ele salvo. É o único fruto que eu posso deixar para ele, é que ele continue crendo no Senhor Jesus, caminhando com Jesus e seja salvo. Amém? Então eu vou encerrar aqui, louvando seja o nome do Senhor Jesus. E terminando a parte C do verso 8, diz o seguinte: fazer conforme quanto nela está escrito, porque então, ó igreja, aumentando de Deus, ó Deus, eu te amo por causa desse então. Gente, é para você fazer o que a Bíblia está mandando, porque então isso quer dizer, se você não fizer, o então não entra. Não queira fazer barganha com Deus, que Deus não é manhinha nem painho. Ainda que a gente chame. Mas se você, ó que ele diz, ó, medita na palavra, no livro dessa lei, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nela, porque então farás prosperar o seu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Então, olhe, vai fazer prosperar. Aí, pastor, faz 10 dias de campanha de prosperidade aqui na igreja, não sei se faz a campanha aqui para prosperar. Mas aí o que acontece? Não está meditando, não está praticando e quer bênção do Senhor. Quer que prospere meu caminho, porta de emprego, tudo bem, tudo novo na minha casa. Eu já disse, já peguei milhões de vezes. Deus não é contra a sua casa sendo mobiliada com tudo novo, nem você orar para ter uma casa própria, nem um carro, pelo amor de Deus. Só que, se você não está embasado na palavra, não está meditando de dia e de noite, como é que você quer prosperar? Como é que você quer que se cumpra a palavra? É a palavra, igreja, não é a missionária Rosana que está inventando, não. É a Bíblia que está dizendo. Então, medita na palavra. Busca a santidade. Eu fui pegando cada palavra, cada ministração. Quando veio aquele louvor, eu digo, Deus, o Senhor está descendo cajado até no louvor do povo. A trombeta tocar, e aí? Igreja, a gente precisa estar realmente aqui, ó, tendo a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. E aí, quando a pastora pregou, deleita-te também no Senhor e considerar o desejo do seu coração. Mas você acha que se a gente estiver tendo uma vida absoluta, o pastor Tiago falou aqui, a gente vai se deleitar ali? Deus vai conceder o desejo do nosso coração, a gente fazendo as coisas de qualquer jeito? Não vai. Ainda que o pastor ele fique 3 meses, que nem que é o nome dele? Isaías, né? Foi Isaías ou Jeremias? Isaías. Isaías. Então, nem que o pastor fique desse jeito, que nem Isaías, 3 meses lá dentro orando para vocês serem prósperos. Não vai adiantar, a prosperidade não vai vir. Porque a gente precisa se conduzir na palavra. Aleluia! O pastor vai pagar preço, o pastor vai pagar preço de oração para que o povo seja próspero, seja um povo abençoado em toda. Porque a gente pensa que prosperidade é só. Vai ver na Bíblia que prosperidade em várias áreas da sua vida. Dinheiro também, mas em várias áreas da sua vida.
Então vamos meditar no livro da lei, vamos de dia, de noite, para que ela verdadeiramente venha ser lâmpada para os nossos pés. Eu não me aprofundei tanto, mas eu trouxe o recado que Deus quis trazer. Eu trouxe aquilo que o Senhor quer despertar. Esse despertamento para mim e para você, esse despertamento para a nossa vida. Vamos meditar na palavra, para então a gente usufruir. Mas voltando a dizer, vamos ser árvores frutíferas. Para que esse fruto seja um fruto abençoado. Não só para que o mundo veja, porque o mundo é um nome de testemunho. Não adianta a gente dar fruto na igreja e não dar fruto na vizinhança. Desse jeito. Não adianta nada. Porque o maior testemunho é como a gente se conduz em casa. Porque a vizinhança fica com o ouvido, bem ligado. Olha, a casa do crente está tendo briga. É assim? Olha, na casa do crente está tendo discussão. Olha, na casa do crente está cantando, está cantando aquela música, né? Graças a Deus, vou falar. Aquela música, olha, na casa do crente é assim que o povo fica. Para quê? Para quando o crente passar a dizer, olha, crente, eu ouvi, viu? Está me chamando para ir para a igreja, mas está. Entendeu? Igreja, vamos dar um bom testemunho. Eu falo para nós. Missionária Rosana pega a primeira parte do povo. Por quê? Porque eu sei que, independente de eu estar aqui, o testemunho que vai me arrastar é o fruto que eu estiver deixando. E que esse fruto seja um bom fruto, tanto para mim quanto para vocês. Amém, igreja? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.